Se nós continuarmos ouvindo do jeito que estamos, vocês sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Meu nome é Alexandro Cuba da Silva, eu tenho 29 anos. Eu trabalho na rouparia de um hospital. Para mim não está sendo fácil, né? Mas a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para procurar um melhor, né? Pra gente, porque eu entrei na fila do transplante. Eu acho que eu vou ser a primeira pessoa da minha família, né, a fazer esse transplante. Se eu conseguir, né? Porque meu pai teve e meu avô teve, né? Então meu pai de 7 irmãos, 5 teve. A mesma doença? A mesma doença. Que ela começa a partir dos 25, 26 anos, né? Como meu pai sentia muitas dores nas pernas, que começa com muita dor nas pernas. E eu já não sentia isso. Né? Você não tinha dores? Não tinha essas dores. Aí eu perguntei pro médico se mudava de pessoa para pessoa. Né? Isso. Aí ele falou que muda sim. Já o meu foi muitas cólicas, né? Na parte do estômago, do intestino, né? E a comida já não absorvia legal. Aí foi que eu falei, não tá sendo legal. Aí eu fui procurando um médico, né? Olá, a ciência, a medicina, a tecnologia. Fala-se em avanços nunca vistos na história da humanidade. E tudo para que a vida se prolongue. A longevidade ainda é o maior objetivo do homem, um sonho que muitas vezes está fora do alcance de todos nós, inclusive longe do alcance das mais avançadas tecnologias. Antes de mais nada, é preciso sermos generosos e cuidadosos. Qual seria o perfil de um doador de órgãos? Quem teria o despreendimento de salvar vidas e de fazer o outro sobreviver? Doação de órgãos é o tema de hoje do Memória e Contexto. Os nossos convidados são o Edivaldo Leal de Moraes, vice-coordenador do Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos do Hospital das Clínicas, e a Ana Maria Reinelt Marques Forli, diretora técnica da ONG Doe Vida. Na parte musical, a voz e o violão do baiano Tiago Rocha. Participe do nosso programa enviando a sua pergunta pelo telefone 11 4930 7356 ou pelas redes sociais no facebook.com/RedeTVT ou pelo Twitter, @RedeTVT. Olá, prazer em recebê-los aqui. Ana, eu quero começar pela sua história, que realmente é muito especial. Você e as suas irmãs são transplantadas, né? Isso. Você tem 2 irmãs? Tenho 2 irmãs. Eu queria saber como é que era a sua vida até o transplante e depois do transplante. Quando aconteceu? Então, vai fazer 8 anos que eu estou transplantada. As minhas irmãs já... tem uma que vai fazer agora em agosto, 8 anos, a outra já fez em fevereiro. E, assim, é bem diferente o antes do transplante e o depois do transplante. Né? Porque a gente teve uma infância normal, mas aí quando descobrimos a doença, começamos a hemodiálise e tudo, então, aí começa um tratamento que é para você ter uma sobrevida, assim, vamos dizer assim. A gente sempre fala que, graças a Deus, existe a máquina de hemodiálise, né? Porque a gente conseguiu se manter viva com isso. Né? Mas é um tratamento penoso, né? Todo tratamento de saúde é um pouco penoso. Você chegou a desanimar em algum momento? Ah, claro. A gente tem, ser humano, né? A gente tem esses momentos que desanima, sim. Mas aí levanta, uma dando força para outra. Minha família sempre foi muito presente, meus pais, então isso tornou um pouco mais fácil, assim. E sua mãe e seu pai foram doadores? Minha mãe e meu pai. Das 3 filhas? A minha mãe foi primeiro, que doou para minha irmã gêmea, a Ana Paula, depois foi meu pai para Eva, e aí uma prima do meu pai que doou para mim. E depois disso, como é que passou a ser a sua vida? Quer dizer, até o momento, até o transplante, você tinha uma expectativa, né? Isso. E depois? A gente vive nessa esperança, né? De que vai tocar o telefone, e você vai ser chamada para fazer o transplante e que você vai passar dessa etapa da máquina para voltar a ter liberdade, que acho que é o maior presente que você ganha, assim, de volta, é a saúde e a liberdade.
Então, acho que é isso, é uma qualidade de vida você pegar um copo de água e poder tomar ele inteiro, né? Porque a hemodiálise restringe muito o líquido, né? Sim. Então, eu bebia litros e litros de água, assim, então é muito bom, é uma vida bem diferente, assim. Agora, na hora que você soube que ia fazer, como é que foi? O que você sentiu nessa hora? Quer dizer, mudou tudo? Você falou, agora minha vida vai mudar? É essa a sensação? A gente faz um monte de planos, né? Eu tinha parado a faculdade na metade, então eu vou voltar a estudar, eu vou trabalhar, eu vou viajar. E você quer fazer, você sai assim, depois, lógico, né? Você tem o tempo de recuperação, depois do transplante, tudo. Tem os efeitos colaterais dos remédios, aí depois que começa a passar essa fase, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então é muito bom, você quer viver, parece que tudo aquilo que você não deixou de viver, mas parece que você vai, na hemodiálise você vai fazendo tudo mais devagar, com mais restrição, então você quer fazer tudo de uma vez, depois do transplante, né? Aí muda tudo. Então, muda tudo, acho Agora, que a saúde é fundamental, né? Claro. Edivaldo, como é que é esse serviço de procura de órgãos e tecidos, como é que ele funciona? Bem, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, existem 10 serviços de procura de órgãos, 6 no interior e 4 na cidade de São Paulo, na grande região metropolitana, né? Sim. Tem um no Hospital das Clínicas, um na Santa Casa de Misericórdia, um no Você Dante trabalha Pazzanese, no Hospital das Clínicas. e eu trabalho no Hospital das Clínicas, né? A nossa atividade basicamente consiste em, eu chamo que nós somos os articuladores do processo, né? Articuladores, facilitadores e interlocutores desse processo, ou seja, quando você tem uma pessoa numa situação que a gente chama de morte encefálica, entre esses profissionais do serviço de procura de órgãos, né, com o objetivo de viabilizar esse indivíduo, né, que está nessa situação para o Sistema Estadual de Transplante, que fica na Secretaria de Saúde. Quer dizer, o serviço tem uma relação de doadores? Como é isso? Essa relação, esse serviço, ele é regionalizado. Por exemplo, o nosso serviço do Hospital das Clínicas, ele é responsável por todos os hospitais, tá, da região oeste da cidade de São Paulo. Tá? Então, nós temos, em média, 35 hospitais aí que existe a possibilidade de ter um indivíduo nessa condição, em morte encefálica, e que existe a possibilidade aí da doação, né? Que esta possibilidade, no Brasil, ela é de responsabilidade da família, né? Ou seja, a família que vai decidir. Mesmo a pessoa se declarando doadora, a família que tem que autorizar? Mesmo a pessoa se declarando doadora no Brasil, a nossa forma de doação é o consentimento informado, né? Ou seja, a família, ou seja, isso está em lei nacional, é a Lei 10.211 de 2001, ela regulamenta e transfere para a família, tá, a responsabilidade de disponibilizar órgãos e tecidos de pessoas falecidas, ou seja, nesta situação de morte encefálica. Tá? Mesmo que eu vá ao cartório e faça um documento oficial, isto não tem valor legal no Brasil, mas tem um valor intencional. E as campanhas brasileiras, feitas pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, pelo próprio Ministério da Saúde, ela estimula a conversa no seio familiar. Ou seja, você precisa expressar em vida, tá, a sua intenção de doar órgãos e tecidos para transplantes. Isso tudo é respaldado em pesquisas, né, que a gente faz. Ou seja, 90% das famílias que vivenciam a situação da morte encefálica e que sabem que em vida a pessoa, nesta situação, havia se manifestado favorável, 90% delas acatam a decisão. Tá? Espera um pouquinho, nós já vamos continuar com esse assunto, que agora é hora de colocar um pouquinho de música na conversa. Perfeito. Tiago Rocha, prazer em te receber aqui. Maria. Tiago, você tem um disco recém-lançado? Ele é recém-lançado virtualmente. No ano passado, quem quiser, eu coloquei ele no ar, numa página que, na verdade, foi uma primeira alternativa para lançar o disco publicamente. E agora eu vou prensar. Vou lançar um projeto de financiamento coletivo, até bom já divulgar aqui. E eu vou prensar de físico. E quer dizer, qual é o endereço para quem quiser baixar o teu disco por enquanto, né? Por enquanto. Ele está todo lá, na verdade, está de graça, dá para baixar, se você quiser contribuir, tem um botãozinho do PayPal também. Mas você pode ouvir também no site. É o Thiago Rocha Music, Thiago sem H, thiagorochamusic.com. Aí entra lá, ouve as canções. E
Quando você coloca ali, se você quiser, eu entrei ali para dar uma olhada, para ouvir tua música. Quando você coloca, se você quiser colaborar, as pessoas colaboram? No primeiro momento, sim. É porque como o meio virtual ainda é um laboratório de experiências, de divulgação e tal, essas coisas a gente vai dosando, né? Certo. Eu achei que ia ter uma repercussão gradativa, mas foi assim, logo que eu lancei teve um efeito e agora todo mundo usufrui. Agora, seu disco é super, tem tudo a ver com a internet, porque você faz uma coisa, alguém está no Canadá, outro faz a capa em Nova York, e o Brasil e o mundo participam do teu disco, não é assim? Sim, foi a conexão é muito fácil, né? O e-mail, ele vai rápido para qualquer canto do mundo, então E dá para fazer um disco com cada um em cada lado. Foi um pouco assim. Teve gente que gravou, por exemplo, os teclados e me mandou por internet, eu acrescentei na gravação base. São transplantes também, né? Não deixa transplantes de musicais. ser. A gente quer ouvir um pouco desse transplante. O que você vai tocar pra gente Legal. agora? Eu vou tocar uma música que chama Se Seja. Se seja, se baste comigo ou sem, se ouça, sem receio ou coragem, se toque, senão o tempo passará, se mire, se atire em seu caminho, se deixe seu corpo pulsar sozinho, se vire, se admire do que virá, te toco, teu rosto cor a aurora, te provo, teu gosto flui a flora, te cerco, teu vasto chega a mim, te livro, teu astro doura ao vento, te sei, teu livro pede invento, te abro, teu tudo é mais em mim. No próximo vídeo, uma notícia terrível que ainda assim não desanima o paciente. Primeiro eu fui pro Hospital Santa Casa de São Paulo. Só que eu cheguei lá e tal, fiz os exames e tudo e levei lá. Foi onde a médica me afastou, né? Só que ela me afastou e falou que meu problema já não tinha mais os recursos, né? Ali eu fiquei muito desanimado ali. Na hora que ela falou, assim, eu vou te afastar do seu serviço, agora você vai esperar só pra morrer. Vamos se dizer, não, o que ela quis dizer pra mim foi isso, né? É por isso que, só que eu não desanimei. Acho que a gente nunca pode desanimar dos nossos objetivos, né? Ana Maria, qual é o trabalho da ONG Doe Vida? O trabalho da ONG é basicamente abordar mesmo as pessoas para incentivar a doação de órgãos. A gente esclarece algumas dúvidas, a gente dá palestras sobre o tema, né, para estar mesmo incentivando e esclarecendo, principalmente esclarecendo, porque acho que quando você tem o conhecimento, você pode falar se você é ou não um doador. Sim. Né? Então, o trabalho principal da ONG. Os principais problemas, exatamente, né? Desconhecer, né? Agora, Edivaldo, o que é que pode ser doado? Tudo? A pessoa inteira? Quando a gente vai entrevistar as famílias, né, para apresentar a possibilidade aí da doação, e a gente tem que ressaltar que esta é uma prática dentro da saúde, né,
onde os princípios da ética e da bioética eles têm que estar muito fundamentados na conduta do profissional de saúde que vai fazer esta entrevista, né? Para não coagir a família. Esse tem que ser um ato de solidariedade e a informação e o esclarecimento desta possibilidade tem que ser muito bem fundamentados para que a família tome uma decisão com autonomia. Quais são os principais medos e dúvidas das famílias dos doadores? As famílias têm aqueles mitos, né? Uma das grandes dúvidas, isso foi um dos temas da minha dissertação de mestrado, quando eu entrevistei famílias, pesquisei famílias que recusavam a doação, e um dos grandes mitos é o não entendimento do diagnóstico de morte cefálica. Para um leigo, né, ver a condição de um indivíduo dentro de uma terapia intensiva, onde o coração bate, os órgãos funcionam, e que somente o cérebro, como órgão está, né, o encéfalo deixou de funcionar, essa é uma ideia de morte meio complexa, né? Sim. Porque este indivíduo, esta família chega na terapia intensiva, ela olha para os demais indivíduos e todos são semelhantes, ou seja, o indivíduo dela, o ente querido dela que está morto, que está em morte cefálica, para ela ainda apresenta sinais de vida, né? Porque os órgãos funcionam, o coração bate, ele tem pressão arterial, tá? O rim funciona, o fígado funciona. E somente nesta condição, ou seja, quando o indivíduo tem um diagnóstico de morte encefálica, tá? Do ponto de vista ético e do ponto de vista legal, tá? É possível apresentar esta possibilidade para a família, tá? Acho que também, no geral, as pessoas pensam que o coração tá batendo, né? A pessoa está viva, então, e não é o caso, acho que isso né? confunde um pouco. Né? Vamos ver mais um vídeo. Eles mandaram fazer um DNA lá na USP de Ribeirão Preto, foi onde que detectou a amiloidose, né? Eu não levo uma vida normal eu não levo uma vida normal. Mas se dizer difícil ainda não tá, né? Mas uma vida normal eu não levo. O que ela mais impede de fazer assim é de trabalhar, né? Trabalhar, de eu sair, se alimentar, assim, de ir pro shopping, comer uma pizza, essas coisas assim. Aí não tem como. E fazer uma viagem também não tem como. Ana Maria, o que pode ser doado em vida? Rins? Em vida pode ser um dos rins, né? Sim. O fígado, né? Uma parte. Uma parte do fígado, claro que o fígado tem a capacidade de se regenerar, né? Quem não pode ser doador? Existem doenças que são contraindicações absolutas. Contraindicações absolutas para você utilizar órgãos e tecidos para transplante. Por exemplo, HIV é uma condição absoluta para você não ser doador, tá? Você ser portador do vírus B, da hepatite B, tá? É uma condição para você também não ser doador de órgãos. O vírus B ativo, né? Existem todos os cânceres, tá? Todos os cânceres fora do sistema nervoso central é uma contraindicação absoluta para a utilização de órgãos para transplantes, tá? Existem algumas situações, tá? 2 situações específicas que dá para de câncer, que é o câncer de pele, base celular e o carcinoma in situ de útero na mulher, que ela pode ser uma doadora, tá? Sim. Agora me diz uma coisa, as famílias têm, por exemplo, um receio, é até difícil de falar isso, mas enfim, de que, por exemplo, se a pessoa que faleceu fizerem a doação de órgãos tal, que a pessoa fique deformada ou algo assim, existe esse receio? Existe. As pessoas manifestam esse tipo de coisa? Eu acho que existe. A gente tem contato direto assim com as pessoas em feiras, em eventos que a gente participa também. E muitas vêm perguntar isso. Mas se eu doar órgão do meu pai, da minha mãe, como é que vai ser o velório, né? E aí isso é uma lei, né? Existe uma lei para isso. Que o corpo tem que estar totalmente em condições de se fazer um velório, tudo certinho. Não tem... como, né, tem gente que até pergunta, vai ficar um buraco no olho. Na verdade, não é o olho, né? É a córnea, é um tecido, né? Que faz a doação. Então, esse receio não deve existir, porque tem uma lei mesmo que o corpo tem que estar totalmente específico, assim, para estar fazendo o velório, tudo certinho. Vamos ouvir um pouquinho mais de música? Thiago? Vamos lá. A Maria.
Marie, 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 Quixadá. Marie, e Marie, oi Marie, 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 Quixadá. Oi Marie, e Marie, gosto de ver Marie entrar naquele rio, puxando a saia até o joelho e uma linda flor no cabelo, de ver Marie rodar a sua renda, mão na cadeira girando à toa, sorrindo para o céu. Marie, 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 Quixadá. Oi Marie, e Marie, oi Marie, 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 Quixadá. Oi Marie, e Marie, Iraia, e Marie, Iraia, e Marie, Iraia. Gosto de ver Marie rodar a sua renda, mão na cadeira girando à toa, sorrindo para o céu, numa boa de ver Marie zangar, virando a cara. Não quer mais beijo, não quer demora, e eu sorrindo vou, eu vou embora. E Marie, Iraia. Estes olhos só brilham porque a família de uma criança de 12 anos se deu conta que tinha poder sobre a vida. Nós estávamos aqui, foi dia 22 de setembro, né, de 2007, aí o telefone tocou às 11 da noite, era o INCOR falando que tinha um doador para ela, para a gente pegar ele para lá. É uma decisão muito difícil, porque ela estava em casa, ela não estava, que nem as outras crianças, estavam no hospital, entubado, tudo. É muito difícil tirar uma criança dentro de casa para fazer uma cirurgia desse porte, porque não é 100% garantido, né? Não é 100%. Mas é uma decisão que a gente tem que tomar, porque nós estávamos vendo as outras crianças não estavam resistindo. Então, nem o médico estava brincando que ela teria que fazer o transplante mesmo, né? E a gente teve que arriscar. Ela ainda estava no começo da vida, quando descobriram que um transplante era a única chance. Quando a Giovana fez 3 anos e 10 meses, a gente foi fazer um raio-x, que ela estava com febre, e o médico perguntou se a gente sabia que ela tinha um coração muito grande. A gente não sabia, e ele encaminhou a gente para cardiologista, foi feita uma série de exames, né, e viram que ela iria ter que fazer um transplante cardíaco. Ana, é mais difícil conseguir doador para crianças do que para adultos? Eu acredito que seja mais difícil pelo tamanho dos órgãos e pela quantidade de crianças, eu acredito que faleçam por morte encefálica, né? Não sei, eu acho que ele pode estar falando um pouco melhor sobre isso. É mais fácil? É mais difícil conseguir doador para... Sim, os doadores pediátricos são bem mais raros do que os doadores adultos. Só para você ter uma ideia, de cada 10 pessoas que morrem dentro da unidade de terapia intensiva, somente uma passa pelo diagnóstico de morte cefálica. Então, essa é uma situação rara, tá? E a ideia dos serviços de procura de órgãos é mobilizar as equipes, os profissionais de saúde, para que eles não deixem passar
esta situação. Tá? De cada 100 mortes que ocorrem dentro das unidades de terapia intensiva, somente 10 pessoas passam pelo processo de morte encefálica e dessas 10, 3 as famílias recusam, 3 são contraindicações para doação e 3 param. Tá? Então a gente tem aí um número pequeniníssimo de doadores. Sim. Por isso que a lista de espera, a gente nunca vai dar conta da lista de espera, porque a quantidade de receptores supera muito a demanda de oferta de órgãos. Claro. Tá? E isso é mundialmente. Tá? É possível fazer um cálculo de um doador pode salvar quantas vidas? É possível a gente calcular sim. isso? Se você pensar em órgãos, ele pode doar 7 órgãos para transplante. Né? Você tem 2 pulmões, tá? Você tem um coração, um pâncreas, você tem um fígado, que em algumas situações esse fígado pode ser splitado, ou seja, partido ao meio, né, e ir para 2 pessoas, para uma criança e um adulto. Tá? Você tem intestino, o Brasil está começando o transplante de intestino, o Hospital das Clínicas é um dos hospitais que está encabeçando esse transplante, né, já tem receptor pronto para receber tanto o transplante de intestino como o transplante multivisceral, que tira vários órgãos que estão danificados por câncer e colocam outros órgãos sadios dentro do indivíduo. Né? Sim. E como é que funciona a fila de espera para o transplante? Existe alguma prioridade, assim? Eu queria que os dois falassem. É de compatibilidade, né? Isso. Para órgão fígado, né, o que você tem que pensar é qual é o objetivo do transplante. O objetivo do transplante é salvar vidas. Existem órgãos que salvam vidas. Coração salva vida. Sim. Pulmões salva vidas. Tá? Intestino salva vidas, né? A medula óssea salva vidas, tá? E existem algumas modalidades dentro do transplante que a gente fala que eles melhoram a qualidade de vida, como é o caso da Ana, transplantada de rim, tá? Sim. Porque ela tem um artifício, né? Ela tem a modalidade que é a diálise, que consegue sustentar a Ana, né, por um longo período. O paciente que tem uma doença fulminante no fígado, a gente chama de hepatite fulminante, se ele não receber um fígado em 72 horas, ele vai a óbito. É a mesma coisa, um indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca aguda, em que ele está numa situação que precisa de uma máquina para fazer o processo do coração extracorpóreo, ele precisa de um coração urgentemente, né? Sim. Se nós lembrarmos aí na história o caso do Norton Nascimento, aquele artista, né, da Globo, sim, e que teve uma situação dessa na BP, ele entrou em prioridade nacional. Por quê? Porque o transplante tinha o seu objetivo, que era salvar a vida, ou seja, ofertar o órgão para o indivíduo que está em risco iminente de vida. Tá? Então, esse é o objetivo do transplante. E a gente tem que salientar que esta situação só ocorre, tá, graças à solidariedade das famílias brasileiras que doam órgãos para transplantes. Vamos ver mais um vídeo. A princípio a gente não acredita, não. Parece que não é verdade, parece que não é com a filha da gente, a médica errou o diagnóstico, né? A gente tem a sensação de que está passando um tsunami na vida da gente, né? Essa é a sensação que a gente tem. É um desespero muito grande e a fé acaba sendo maior do que o desespero. É uma mistura de sentimento. Aí veio a angústia. 1 mês e 20 dias na fila. Ela entrou em 10º na fila, era a 10ª criança, e 1 mês e 20 dias ela passou para 5º lugar, porque os 5 da frente delas faleceram sem órgão. Então, 1 mês é uma coisa muito grande, né? Pode ser assim, fatal. Eu li uma coisa a respeito do Sistema Público de Saúde, o SUS, financiar todos os transplantes no Brasil, e que o país teria uma das maiores políticas públicas de transplante de órgãos do mundo. Está correta essa informação? Corretíssimo. O Brasil é um dos países, né, que ele é o 2º maior em volume de transplantes, só perdendo para os Estados Unidos, tá? E o Brasil tem o orgulho de falar que ele tem 100% de programa de transplante gratuito financiado pelo governo brasileiro, tá? Sim. Não adianta só ter o órgão, tá? É preciso ter a medicação e a estrutura para que o indivíduo sobreviva após o transplante, tá? E isso é muito importante, né, Ana? Você que passou por isso, é muito importante salientar que o governo oferta o órgão gratuitamente e, além disso, oferta todo o tratamento de imunossupressão após o transplante. Sim. Tá? E qual é o marco dos transplantes no Brasil? E qual é a herança do Dr. Zerbini?
O Dr. Servilho foi o primeiro brasileiro cardiologista que fez o primeiro transplante de coração no INCOI, em 1968, né? É importante ressaltar que na Faculdade de Medicina temos a história do professor Marcel, que é um grande pesquisador, grande cientista brasileiro, entendeu? Que fez o primeiro transplante de fígado em 1967, tá? No Hospital das Clínicas, tá? E esses são os marcos, né, dentro do transplante. E aí tem o Rio de Janeiro, que fez a primeira modalidade de transplante renal, de forma que o Brasil conseguiu emplacar a questão do transplante, né, oferecendo essa modalidade terapêutica para o cidadão brasileiro, e que hoje é uma cirurgia, tá, uma técnica cirúrgica dominada pela equipe médica, tá, bem resolvida, e que eu acho que o futuro é cada vez mais melhorar a condição de pacientes, né? Então, tem o exemplo vivo aqui da Ana, né? Que é o exemplo que a gente pode mostrar para o Brasil, né? Que vale a pena fazer transplantes. Né? Agora, Ana, existe alguma interferência, existe alguma religião que proíba transplantes ou doação de órgãos, coisas assim? Não. Doação de órgãos, transplante, não. A única religião que, na verdade, é doação de sangue é a Testemunha de Jeová. Não permite. Não permite doação de sangue, mas de órgãos eles permitem. Sim. Então não tem nenhuma religião que seja contra a doação de órgãos. Isso também é mais uma coisa a ser bastante divulgada, né? Com certeza. Parte da nossa informação. Vamos ver mais um vídeo. A família do garotinho doador não quis se identificar para a família da garotinha transplantada. Também nem precisava. O melhor presente eles já tinham ofertado. A minha filha está aqui hoje comigo. Sem esse transplante, ela não estaria mais aqui comigo hoje. Edivaldo, é alto o índice de sucesso nas cirurgias de transplante no Brasil? Hoje a gente teve uma reunião lá no Hospital das Clínicas e o professor Carneiro, que é o professor titular do transplante hepático na Faculdade de Medicina no Hospital das Clínicas, ele estava mostrando o índice, né? Os índices de pós-transplante do primeiro ano, ele tem um índice parecido com o índice americano, com o índice da Europa. Então, assim, sucesso garantido, em torno de 73% de sobrevida. E a questão da rejeição aos órgãos já está bem resolvida também? Eu acredito que sim, bastante resolvida, né? Os estudos estão muito avançados em questão de imunossupressão, né? Há 20 anos atrás, as pessoas morriam bastante, né, por conta da rejeição. Hoje não. Sim. Hoje você tem medicamentos cada vez mais eficientes para controlar a rejeição do órgão, tá? Eu acho que o transplantado vai ser parecido com uma doença crônica, como a hipertensão, tratamento da hipertensão, da diabetes, entendeu? E ele vai ter uma vida normal, tá? Algumas pessoas, né, voltam para a sociedade aí e têm uma vida normal e vão para a praia e têm filhos, entendeu? Eu acho que essa é a finalidade também do transplante. Claro. Bom, antes de a gente ir para mais um musical do Tiago, tem um recado do Júlio Gomes, aqui de São Paulo. Ele elogia a gente, eu vou repetir aqui, hein? Memória e Contexto, com certeza o melhor programa da TVT. Sempre excelentes músicos, excelentes temas, sem contar a riqueza dos seus arquivos. O músico de hoje é muito bom. Um grande abraço. Tiago, é com você. Como é o nome dele? O nome dele é Júlio Gomes. Júlio Gomes, abraço, Júnior. Espalha aí. Espalha aí, a gente quer te ouvir. Bacana. Da maré divina que sustenta os barcos, os mastros que cruzam neblinas e naufragos. Qualquer onda seja, tudo é um mar. Água benta, sal vivente, tudo na medida. Do sofrer possível, do aprendizado,
alfabeto pacífico e necessário. Da maré divina que sustenta os barcos, os mastros que cruzam neblinas e náufragos. Qualquer onda seja, tudo é o mar. Água benta, sal vivente, tudo na medida do sofrer possível, do aprendizado, alfabeto pacífico e necessário. Falei outro dia que era 10 anos que meu filho havia falecido, mas na verdade são 11, que eu já me perdi no tempo. Ela perdeu o filho num acidente. Ele ficou em coma 3 dias e foi pouco tempo para aceitar essa separação. Pessoas assim conheceram a dor da perda, da saudade. É um momento muito duro, sabe? Que a gente pensa que jamais vai superar, sabe? Que a gente morre junto. Mas aí surgem as diferenças entre as pessoas. Pessoas assim trocam dor por doação. Do momento em que eu decidi, e todos os meus filhos, meu marido decidiram, parece que ficou mais suave, né? Cada um teve uma reação. Um filho falava, não, ele foi tão bom, ele precisa continuar. Outro falou, não, se ele se doou a vida toda, que ele sempre fez muito bem para todo mundo, né? Inclusive, quando ele teve o acidente, ele estava vindo de uma ação voluntária, né? Edivaldo, a gente estava falando você falou sobre induzir, né, a família. A família não pode ser induzida, mesmo a pessoa se declarando doadora de órgãos, né? É uma coisa muito difícil, não é? Você está diante de uma situação como dessa pessoa, por exemplo, qual é o comportamento de quem está ali esperando uma decisão? É uma situação extremamente complexa, né? E para isso a gente precisa enfatizar que estes profissionais que trabalham com estas famílias, que vivem o extremo da dor, né, que é uma mãe perder um filho extremamente jovem, né, que o nosso cotidiano é esse, né? As pessoas estão no seu cotidiano e por algum motivo elas são retiradas desse cotidiano e evoluem para a morte encefálica. Então você precisa ter um preparo muito grande, né? Por isso que eu falo que o nosso papel é oferecer ajuda à família neste momento difícil, tá? E está mais do que provado, toda vez que a relação entre a equipe de saúde é muito boa com as famílias que vivenciam uma situação que eu classifico de trágica, né? Perder alguém nestas situações, que as situações são agudas, elas são inesperadas, o que é diferente de alguém que tem câncer, que está se preparando e a família também é preparada para esta perda, né? Sim. Na situação de morte cefálica, não. São os acidentes, são os derrames agudos e que a pessoa evolui para uma situação que é rápida, tá? Sim. É muito rápida. Então, você precisa estabelecer uma relação de ajuda com esta família para que você faça um acolhimento e que você ofereça apoio para esta família, independente da tomada de decisão. Tá? Mesmo que a família recuse a doação, é importante que os profissionais de saúde continuem apoiando esta família após a decisão. E existe uma questão prática também, que é, pelo menos em São Paulo, né, as pessoas deixam de pagar taxas ou despesas com o funeral.
em função de ser um doador, né? Sim, sim, isso é público nas instituições de saúde do município de São Paulo. Tem placas lá dizendo se a família doar, o doador receberá uma isenção aí da funerária da prefeitura, né? Sim. Mas essas questões, como são questões que, do ponto de vista ético, elas são questionáveis, né? A gente só apresenta essa possibilidade para a família depois que termina todo o processo de doação. Sim. Porque nós acreditamos que o ato de doar é um ato de amor ao próximo, é um ato de solidariedade. E a família doa sem pensar no que ela vai receber. Sim. O único motivo e a única intenção que as famílias que doam, né, que elas têm em mente é o quê? É salvar vidas. É ajudar a melhorar a qualidade de vida de pessoas que elas nem conhecem, tá? E que elas não conhecerão, porque a lei não permite essa aproximação. Tá? Sim. Mas as pessoas têm curiosidade de saber quem é o doador? Ah, tem, né? Tem, muita gente tem. Mas eu acho que, voltando ao assunto, eu acho que por isso que é importante a gente estar comentando, conversando com a nossa família em vida, né? Claro que ninguém gosta de ficar falando de morte, né? Mas é importante você se declarar um doador em vida, justamente para, eu acho que quando chega essa parte de abordar, fica muito mais fácil, porque as pessoas tendem a respeitar a sua última vontade, o seu familiar vai respeitar a sua última vontade. Agora também tem essa possibilidade de você se declarar um doador via Facebook, né? Isso, tem. Isso ajuda muito? Na verdade, é uma declaração simbólica, né? Porque, como o Edivaldo estava falando aqui, é a família que vai autorizar essa doação. Sim. Então, mas eu acho que se você deixa publicamente claro se declarar, desejo, você deixa público, deixa claro, conversa com a sua família, com seus pais, fica muito mais fácil. Esse trabalho fica talvez menos dolorido até, né? Da família estar falando, tá vendo essa abordagem e a família falar, não, ele é um doador de órgãos, nós vamos doar os órgãos, acho que fica até menos penoso, talvez, não sei. Agora, quem quiser procurar, por exemplo, a Doe Vida, o que a pessoa pode fazer? Então, pode entrar em contato com a gente pelo site. No site tem todos os nossos contatos, telefone, e-mail, tudo. O nosso site é www.doevida.org.br. E as pessoas, uma vez entrando em contato, se elas quiserem, por exemplo, só conhecer o trabalho de vocês, isso é possível? Com certeza. Hoje a gente está com a sede em São José dos Campos. Né? Aí, é claro que, assim, como é um trabalho voluntário, não é 100% do tempo que tem gente lá. Então, entre em contato, agenda um horário para estar lá conhecendo, para estar conhecendo o nosso trabalho também. A gente também vende os produtos que são as camisetas, que além de ser uma forma de incentivar, de divulgar a doação de órgãos, toda a venda dos produtos é revertida para pacientes carentes que fazem hemodiálise. Sim. A gente contribui com cestas básicas mensais, porque a gente também viu essa dificuldade de alguns pacientes que não além da doença, não tem o que comer em casa. Então, a gente tenta ajudar a amenizar essa dor dessa forma também. Nossa, é um assunto tão difícil, né? E, ao mesmo tempo, é tão necessário que se fale nele, né? Agora, Edivaldo, o que você acha que deveria ser? Deveria, sei lá, ter campanhas o tempo todo, constantemente na TV, no rádio? O que você acha que seria interessante para que as pessoas ficassem realmente inteiradas do que é a doação de órgãos? É super importante a questão das campanhas, né? Mas, além disso, das campanhas, eu acho que isso deveria ser introduzido na formação já do cidadão brasileiro. Desde a escolinha lá, a criança já teria que ter contato e discutir a temática transplante e discutir a temática morte, porque nós vamos morrer um dia, né? E eu acho que o grande problema aí da questão do latino, do ocidental, é a questão de aceitação da morte, né? Nós temos um pavor dessa coisa de morte, né? Não fala em morte porque isso atrai, né? Medo, né? E nós vamos morrer um dia. E eu acredito que nesta discussão maior, que é a discussão da nossa finitude enquanto humanos aqui neste planeta, nesse plano, a gente pode discutir uma questão dentro desta finitude que é doar, né, partes do corpo para outras pessoas, tá? Então, eu acho que tem que inserir isso na educação básica, né, para que o indivíduo já discuta essa temática. Foi o que fizeram países de primeiro mundo, tipo Espanha, né, que tem um índice altíssimo de aceitação, Portugal, que tem um índice altíssimo, né? Eles introduziram isso dentro da formação da população. Né? Deixa de ser educar uma coisa é importante, assustadora, né? Deixa de ser uma coisa assustadora e passa a ser uma discussão do cotidiano das pessoas, né?
as campanhas, elas têm um efeito muito temporário, tá? Sim. Tá? Dia 27 de setembro, agora é o Dia Nacional do Doador de Órgãos, tá? E aí o Ministério da Saúde lança uma campanha bonita, doe órgãos, mas aquilo tem um efeito muito temporário. E quando, por exemplo, o tema surge numa novela, que é uma paixão nacional, gostando ou não, né? Os índices aumentam. É algum, né? Aumentam muito. Por quê? Porque essa discussão ela é permanente, tá? Nós tivemos a situação em 2008, que foi o caso Eloá, né? Sim. Que foi em Santo André. Sim. Tá? Onde a população acompanhou todo o desfecho da história, né? E a população viu que, naquela situação de morte encefálica, é possível ajudar outras pessoas através da doação. E a população entendeu. 3 meses depois, os índices de famílias que aceitavam a doação triplicaram, quadruplicaram, mostrando que se você educa a população brasileira, se você informa, esclarece, a população brasileira te dá uma devolutiva. E a devolutiva é dizer, olha, o que vocês estão fazendo, isso é transparente e isto é legal e a gente vai aceitar. E a aceitação é a forma doando órgãos para transplantes. Tá? Claro. Agora, Ana, uma pessoa que está à espera de uma doação, assim, como é que ela pode acompanhar esse processo? Tem alguma forma, assim? Sei lá, ela pode acessar algum órgão, alguma coisa assim? Na verdade, saber... tem hoje você tem um número de inscrição, né, que você está na fila, e você acompanha pela internet mesmo. Você tem esse número e consegue acompanhar os seus dados pela internet. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Não é um tema fácil, mas a gente tem que se habituar a falar sobre essas coisas, não é? É verdade. Muito obrigada, Edivaldo. Muito obrigada, Ana Maria. Obrigada. Tiago, só para a gente fechar aqui a nossa conversa. Você está se apresentando em algum lugar, em São Paulo? É por coincidência, nessa semana, na sexta-feira, eu vou apresentar um projeto paralelo com a mesma banda que faz o meu show autoral, mas é um projeto que chama Afro Sampa. MPB urbana, raiz africana. A gente pegou um leque de músicas que tem um pé na África, mas que não são necessariamente músicas em dialeto africano, são músicas da nossa MPB, de Gil, de Caetano, de Tincoãs, Milton, que tem aquele pezinho no ritmo, na abordagem. Eu vou tocar um agora só para convocar vocês. Tá. Onde é que vai ser o show? Vai ser no AK, que é um restaurante que fica na Fradique Coutinho, na Vila Madalena. Vai ser no lounge do restaurante, que é o 2º piso. Na sexta-feira, às 10h30. Entrada? Entrada 25. Maravilhoso o lugar, a ambientação e vamos lá. E boa música. Isso. Obrigada pela sua presença, Tiago. Obrigado a você, Mariana. Obrigado a vocês também. Obrigada. Esclarecimentos importantíssimos. É de Loguné a delícia, filho do Xum Loguné, mimo do Xum Loguné, tanta ternura. Loguné é demais, sabido puxou aos pais. Astúcia de caçador, paciência de pescador, Loguné é demais. Loguné é depois que Oxóssi encontra a mulher, que a mulher decide ser a mãe de todo prazer. Loguné é depois, é de Loguné é a carícia, mimo do Xum Loguné, filho do Xum Loguné, é delícia.